Eu acho que a orientação pro Max, e até algo que talvez ele tenha internalizado e pensado com seus próprios botões, é pra ele tentar passar abaixo do radar. Sim. Tipo assim, cara, não reclama, não chama atenção, porque você já tá no bico do Na corvo. mira, é. Já tá no bico do corvo. Então, tipo assim, tente não chamar atenção, sabe? Sim. Com essas coisinhas, assim, do tipo, xingar alguém no rádio, reclamar de alguma decisão da FIA. Porque isso, querendo ou não, gera uma antipatia ali nos fiscais e pode acabar se voltando contra ele, né? Rapaziada, Max Verstappen tá no limite dos seus pontos da superlicença e vocês já sabem disso. Corrida passada no Canadá ele já tava. Essa corrida da Áustria agora ele continua na corda bamba e basicamente só falta essa corrida para ele se salvar ou pelo menos respirar um pouco, né? Sim. Senhor Rafael. Então, vamos ler aqui quais são as punições que o Verstappen tem para pagar. Pra pagar não, né? Para pagar não, né? Na superlicença. Na superlicença. Os pontos que ele tem na superlicença, ó lá. O Verstappen, talvez esteja muito pequeno pra vocês lerem aqui, mas eu vou ler pra vocês. 2 pontos expiram em 30 de junho de 2025, ou seja, segunda-feira. Segunda-feira que vem, exato. Segunda-feira que vem. Daqui 7 dias, né? Ou seja, logo depois do GP da Áustria. Então, o Verstappen só vai se safar dos 11 pontos que ele tem, que é o limite ali, né? Já que com 12 ele vai ser banido de uma corrida, ele seria banido de uma corrida, na segunda-feira. Então, ele tem que sobreviver a esse GP sem tomar punição. Pra ele poder não ser, como é que fala? Banido aí, suspenso de uma corrida, né? Esse de 30 de junho foi por causa da colisão dele com o Lando Norris no próprio GP da Áustria de 2024 que a gente falou aqui, né? Depois ele tem mais 2 pontos que expiram em 27 de outubro. Então aí vai demorar para esses pontos aí. Então se o Verstappen também respirar nessa corrida, mas na próxima já ganhar mais 2 pontos, aí ele vai voltar para a mesma situação, vai ter que esperar até outubro para poder ter um respiro. Pra ser honesto, outubro parece mais longe do que de fato é, porque a gente vê Porque os tem meses, menos corrida. né? Mas tem um mês parado também, né? Obviamente. Então, obviamente. de fato, assusta menos do que a primeira impressão. Exatamente. Mas esses são os pontos do Verstappen, são 2 pontos que vão expirar aí segunda-feira, no dia seguinte da corrida do GP da Áustria. E aí eu trouxe aqui motivos que podem fazer o Verstappen estar preocupado. Ou os fãs dele, enfim. Ou a Red Bull. Todos, é verdade. Todo mundo em volta ali. Ou a Kelly Piquet, sei lá quem. Leia aí pra nós aí os motivos que fazem o Verstappen aí ficar preocupado. Claro. Max tem um histórico de surtos em corridas. De vez em quando ele dá uma surtada. Ele dá. GP da Hungria do ano passado, o GP da Espanha desse ano. Ele às vezes dá uma surtada, principalmente quando o desempenho do carro não tá legal, principalmente quando ele tá insatisfeito com alguma coisa específica. E esse ano ele já demonstrou várias vezes estar insatisfeito com muitas coisas desse carro aí, né? Acho que o que gerou o surto dele ali no GP da Espanha não foi nem o carro especificamente, mas o carro Red Bull, não ajuda também, né? Não, de fato não. Não ajuda também. Foi mais a Red Bull ali escolhendo o pneu errado e depois pedindo pra ele devolver uma posição que ele nem precisaria ter devolvido. Não deveria, Mas enfim, esse é um dos motivos. Sim. O outro é que o GP da Áustria, como a gente falou aqui, tem 3 zonas de DRS e proporciona disputas mais acirradas, digamos assim. Exatamente, que foi exatamente o que a gente falou sobre o Lando Norris contra o Oscar Piastri e como eles podem acabar se batendo por causa disso, né? O Verstappen da mesma maneira. Se o Verstappen estiver brigando pela vitória, eu não sei até que ponto ele vai se segurar pensando nessa punição. Sim. Né? E aí, às vezes, um acidente pode acontecer. Às vezes não é nem que ele vai surtar, igual ele fez na Espanha, e vai deliberadamente jogar o carro pra cima de alguém. Mas às vezes ele vai estar ali disputando roda a roda, vai fazer algo um pouco além da conta e vão dar punição pra ele. Sim, quando você anda no limite, você sempre flerta com estar acima do limite. Né? Exatamente. E tomar punições. E o histórico recente aí, né? Porque no ano passado, obviamente, o Max aí se envolveu num acidente com o Lando Norris, que até gerou essa punição aí que ele tá prestes a se livrar, digamos assim. Exatamente, né? O histórico também não ajuda o Sr. Max Verstappen, que corrida passada na Áustria acabou não surtando, mas acabou tendo incidente com o Lando Norris e tomou punição por causa disso. Dito isso, ele falou uma frase sobre como que ele vai abordar esses 11 pontos na carteira dele. É justo que eu tenha apenas 11 pontos? Não sei, mas ao mesmo tempo a vida não é justa. Caralho. Eu só venho aqui para competir. Filósofo e da sempre bola. vou correr muito. Correr como acho que devo correr. Então vamos para a próxima corrida. Ele tá basicamente... O que ele quis dizer aí, basicamente, pra quem não entendeu exatamente,
é que perguntaram pra ele sobre como que ele ia lidar com, né, com esses 11 pontos aí. E aí o que ele quis dizer com isso, pelo menos na minha interpretação, é que ele não vai mudar o jeito dele de correr por causa disso. Porém, eu também acho que isso é um pouco da boca pra fora. Uhum. Porque eu diria que ele não vai mudar o jeito dele de correr por causa da punição, mas ao mesmo tempo eu já vejo uma mudança de comportamento dele no GP do Canadá. Eu Sim e não, né? Que não eu teve também acho tanta. não teve ação, É, não teve exatamente. ação. Até porque a Red Bull meio que acabou tirando ele do caminho do Kimi Antonelli todas as vezes Que que o eu Kimi acho que até Antonelli é algo que pode acontecer de novo nessa é, prova. é. Todas as vezes que o Kimi Antonelli chegou perto do Max, a Red Bull acabou tirando ele de pista, né. Claro, não necessariamente foi algo de propósito para evitar que ele tivesse disputas, eu acho até que foi algo que fazia sentido do ponto de vista de estratégia, tanto que o Max acaba, indo bem na corrida, enfim, a estratégia meio que dá certo, ele termina na frente do Antonelli, né, Termina, fica em termina. segundo, eh, mas acabou ajudando nesse aspecto, né. Uhum. E o que eu acho que rolou de mudança de comportamento não é comportamento em pista, porque isso realmente eu acho difícil o Max mudar exatamente. Mas eu acho que é mais um comportamento fora de pista, em rádio, em entrevista e tudo mais. Eu acho que a orientação para o Max, e até algo que talvez ele tenha internalizado e pensado com seus próprios botões, é para ele tentar passar abaixo do radar. Sim. Tipo assim, cara, não reclama. Tipo, se for reclamar, reclama com o rádio fechado, grita aí com o rádio fechado. Não chama atenção, porque Uhum. você já tá no bico do Na mira, corvo, é. já tá no bico do corvo. Então, tipo assim, tente não chamar atenção, sabe, com Sim. essas coisinhas, assim, do tipo, eh, xingar alguém no rádio, reclamar de alguma decisão da FIA, porque isso, querendo ou não, gera uma antipatia ali nos fiscais e pode acabar se voltando contra ele, Uhum. né. Então, assim, eu até acredito que ele vai correr duro da maneira que ele sempre corre, mas eu acho que comportamentalmente, fora da pista principalmente, e aí fora da pista eu tô considerando rádios, enfim, né, declarações, Sim. não necessariamente, condutas pilotando, eu acho que ele vai tomar um cuidado maior. Eu acho que sim também, mas é. Assim, concordo com você, eu acho que sim. Mas fica aqui o asterisco, né? De. E se ele estiver brigando pela vitória, né? Porque eu acho que quando. É, Porque, tipo assim, no Canadá era o mais próprio fácil. Canadá que você falou, então, era mais fácil, porque, Mas teoricamente ele obviamente, ele estava até brigando. ameaçou o Russell ali em certo momento, mas a gente viu que a vitória era algo meio que inatingível A ali. briga dele era mais com o Kimi Antonelli do que com o Russell. Exatamente, é. É, Mas eu acho que quando envolve vitórias, não sei, eu acho que o buraco começa a ficar um pouquinho mais embaixo, porque é aquilo, vitória é vitória, né? é. Vale muito a pena. E às vezes até. É que aí teria que fazer toda uma projeção, não sei. Mas às vezes até em número de pontos, né? Tipo assim, às vezes é melhor ele. Como que eu posso dizer isso? Mas tipo assim, às vezes é mais benéfico você ganhar a prova, mesmo que você seja banido da próxima prova, do que você ter, sei lá, 2/4 lugares, por exemplo. É que eu não sei, 2/4 lugares É, daria é. 24 pontos. Ficaria igual, basicamente. Então, Mas é que enfim. se você tá brigando pela vitória, subentende-se que a ponto de você conseguir, sei lá, usar esses pontos pra ganhar a corrida, subentende-se que você ou vai ficar em primeiro ou vai ficar em segundo, né. Sim, é. Aí o que que é melhor? Você ficar em segundo e Não, depois é. ver o que a outra corrida te 0 traz, pontos, é. ou ganhar a corrida e jogar fora a próxima? Porque aí se for, tipo, sei lá, segundo e terceiro, segundo e quarto, o número de pontos vai dar quase o mesmo, né. É, sim, não, de fato. Então vai En ficar elas por elas. É que, claro, aí talvez o cara queira uma vitória porque ele quer ganhar, ou sei lá. Exatamente, é. Enfim, veremos. Eu acho que no geral eu meio que concordo com você. Eu acho que ele vai se comportar melhor ali. Mas é aquilo que a gente falou também. Quando a gente fala aqui dessa punição, dele ser banido por uma prova, não é necessariamente dele deliberadamente atingir alguém, né? É. Às vezes shit happens e o cara se envolve em um acidente e faz parte. Aí veremos como ele vai se comportar. Eu acho que o GP da Áustria é mais perigoso nisso do que o próprio GP do Canadá, porque é isso, é 3 horas de DRS, são 71 voltas, é muita chance de eventualmente acontecer algo. A maior esperança dele aí, dele se manter livre de confusão, é ele fazer a pole e ganhar de ponta a ponta, né? Fazer um É. Michelin. Provavelmente não vai ser isso que vai acontecer, né. Até Sim. pela capacidade do carro da Red Bull em comparação com o carro da McLaren neste ano. Inclusive, aí a gente traz a lembrança aí, evidentemente, do que aconteceu no ano passado. Ano passado o Verstappen estava liderando a prova, a Red Bull faz uma parada ruim, coisa que normalmente a Red Bull não faz, né, um pit stop muito lento. Isso faz com que o Lando se aproxime do Verstappen e tenha a possibilidade de tentar fazer essa ultrapassagem. E aí ele fica voltas e mais voltas forçando movimentos para cima do Verstappen, o Verstappen vai defendendo, até que chega uma hora que ele estava quase não aguentando mais ali, o Lando tenta ir por fora, o Verstappen meio que
tira o espaço do Lando ali, talvez até mais do que ele deveria. Os dois batem, o Lando fura o pneu, o Verstappen também tem Fura danos também o ali, pneu, fura é. também o pneu, né? E, enfim, aí o Verstappen acaba caindo muitas posições ali na E é corrida. punido, né? E é punido depois, né? E é punido depois. E aí a gente trouxe aí a pista, então, pra vocês analisarem. Porque a gente tá falando aqui, pô, vai ter zona de DRS, vai ter muita disputa, não sei o quê, e a gente não tá explicando por que que isso acontece, né? Enfim, vocês estão vendo aí na tela todas as 3 zonas de DRS. Esse quadradinho verde é a zona de detecção de DRS, ou seja, onde os pilotos passam para definir quem que vai ter o DRS na próxima zona disponível. E aí vocês estão vendo uma linha pontilhada verde-limão do lado das retas do circuito ali, são essas as verdadeiras zonas de DRS mesmo, né? Uhum. Então tem uma ali na reta principal, né? Se você puder me ajudar aí que eu tô meio longe. Tem uma na Tem reta uma principal. na reta principal, e depois quando você sai da reta principal, já é uma outra Já é reta uma que é outra. até a curva 3, que na minha concepção é a melhor chance de alguém fazer uma manobra. E É. depois dessa curva tem mais uma zona DRS. São, tipo, 3 zonas em sequência, praticamente, como a gente disse aqui. Sim. É uma pista muito curta, então são 3 zonas ali sequenciais e depois tem o resto da volta ali que dura pouco tempo, que é a parte com um pouco mais de curva, e depois a volta reinicia e aí é o mesmo ciclo de novo. E o interessante disso, se vocês repararem, é que por serem 3 zonas uma atrás da outra, isso possibilita que os pilotos tentem reultrapassagens. Uhum. Tipo assim, você foi passado na curva 1. Aí você vai ser o próximo, provavelmente você vai ser o próximo a ter DRS, Sim. né? Então, aí você consegue tentar devolver a ultrapassagem ali, porque a zona de detecção de DRS é no final da curva, no final no da fim da primeira reta. reta, né? É. Da reta principal. Então, rola isso, da mesma maneira que se você vai lá e ultrapassa, você usa a primeira zona de DRS para chegar perto e usa a segunda zona de DRS para ultrapassar, né? Principalmente nessa segunda, é bem normal que a pessoa ultrapassada fique com o DRS para a próxima. É. Isso impossibilita que você abra muita vantagem, né, se o seu carro não for muito melhor. Não, e dá até pra gente citar o próprio exemplo da sprint do ano passado, que o Lando ultrapassa o Verstappen na curva 3 ali, que é bem no fim do primeiro setor. O Lando ultrapassa o Max retoma a posição na próxima reta já. E aí depois ele até ganha sprint, etc. Então é algo meio comum da gente ver acontecendo na própria Áustria. Sim, de fato é isso que acontece. Enfim, então essa é a situação de Max Verstappen aí para essa prova, e eu quero saber as opiniões de vocês, obviamente. O homem tá preocupado, ou deveria, pelo menos. Gostei dele falar que a vida não é justa. A vida não é justa, né? Pois é. O Everton tá falando aqui, ó. Ele tá tomando cuidado pra não tomar punição, pra fuder com o Russell no GP da casa. Não sei se seria a coisa mais inteligente ali se comportar tanto aí apenas pelo benefício de poder arrancar o Russell aí, sei lá, no GP de Silverstone. Acho que Sem acho que não vai consequências, acontecer, né? exato. Mas assim. Seria engraçado, mas Seria não vai engraçado, acontecer. seria bom. Eu preferia viver nesse mundo, Everton, mas esse mundo não existe. Não existe, infelizmente. exato. Esse mundo, infelizmente, não existe. Né? Enfim. Bom, mandem suas opiniões aí sobre Max Verstappen, que a gente quer saber o que vocês pensam.